Entre filmes de terror que dão susto até demais e filmes de terror que sequer querem que você tenha algum tipo de medo, Maligno se posiciona em vários cantos, tudo ao mesmo tempo. A questão é, o filme ele consegue se organizar em meio a esses tantos locais que ele habitou ao longo da projeção? Maligno é o novo filme de James Wan lançado pela Warner que acompanha uma mulher assombrada por um fantasma de seu passado, tá? Eu vou dizer só isso porque é o mínimo que você precisa saber. O grande trunfo aqui é conseguir fluir de maneira muito explícita entre três gêneros específicos sem se perder no caos que isso poderia virar. Da metade para o fim, o roteiro propõe que o terror seja veementemente substituído pelo horror, que esse horror assuma também, em determinados momentos ali, a ação. E então temos que ir na carreira do James Wan como um todo. O filme ele é o reflexo do que o diretor fez ao longo dos seus últimos anos, como por exemplo, ele dirigiu Aquaman, dirigiu Velozes e Furiosos, mas também foi de um terror mais contido nos primeiros Invocação do Mal, para fazer algo mais explícito dos filmes seguintes, né, que saíram ali decorrentes dessa linha principal, fazendo com que o horror muitas vezes prosperasse mais do que o terror em si. Ciente disso, ou por pura coincidência, o que me custa acreditar em termos artísticos, o terceiro ato de Maligno tem todos esses James Wans como quem não nega nenhum movimento que ele tenha feito durante a sua carreira. Ainda que o filme explique e pragmatize muita coisa que poderia ficar só na alegoria, ele ainda pode ser interpretado de diversas maneiras. Os elementos colocados ali em família, por exemplo, e no nosso íntimo, né, as nossas questões íntimas, podem levar para uma discussão muito longa sobre os males que nos habitam e que reprimimos ali durante a nossa vida. Traumas, dores, pensamentos ruins, muitas vezes são empurrados para dentro do nosso subconsciente da maneira mais leviana possível, como que em vez de debater e buscar o autoconhecimento, prefere ali deixar de ser e achar que isso vai se sustentar por muito tempo. É como se você construísse, aí pegando referência, uma cidade em cima da outra, levando em consideração que essa cidade de baixo jamais seria descoberta, jamais ganharia a cidade superior. Eu gosto de dizer que filme de terror bom é aquele que me deixa pensando sobre o que não foi mostrado. E o Maligno, ele me deu esse sentimento. A estética proposta pela direção é muito curiosa. Ele filma com vários elementos do cinema trash, mas ao mesmo tempo impõe uma certa elegância ali de suspenses mais calmos, mais ponderados, daqueles que visam trabalhar os personagens e o contexto do que o próximo susto ali que vai ser dado com a trilha sonora. Esse filme faz as duas coisas, tá? O plano tranquilo sai de um levíssimo traveler, né? Essa câmera que vai de lado a lado aqui, para um zoom chicote que busca apenas um elemento na cena. Às vezes ele faz isso com o que acontece, por exemplo, de mais sanguinolento, como também às vezes ele esconde esse sanguinolento. Então ele aceita o trash, mas do nada ele vai só para aquela suposição dos filmes de suspenses mais tranquilos de serem recebidos ali por um público que não gosta tanto do terror. E isso tudo, para mim, deixa a estética trash mais evidente ainda. A princípio, isso dá uma certa distorção na ótica, como se algo tivesse errado o tempo inteiro. Mas ao entender que realmente o filme iria se tornar em algo explícito, a mistura desses dois tipos de cinemas, que são bem distintos, diga-se de passagem, casa demais com a proposta geral. É preciso entender e ver o todo antes de julgar as partes, porque separadas elas nem sempre vão funcionar. A identidade do filme se apresenta quando ele se completa. Antes disso, é construção em cima de construção até os minutos finais. Mesmo assim, eu vou dividir um pouco para que a gente perceba os diversos filmes que estão ali em Maligno. A ação ela passa muito rápida, mas serve a um tipo de público que vai buscar o James Wan mais pop. Ainda assim, é um ponto importante para quem acompanha a carreira do diretor e veio por conta dela, né? Junto com o horror, ela apresenta conceitos bem interessantes, e o mais interessante é que esse conceito é explorado até o finalzinho, não deixando aqui que reste muita explicação para ser dada para além do filme. Mas é em como ele é explorado onde mora ali o destaque. Sendo assim, Maligno fica aberto para continuações. Afinal, James Wan vem se mostrando aí o rei do universo compartilhado do terror, e ele não deixaria essa oportunidade passar aqui também. Mas de novo, o conceito é bom e talvez seja um dos melhores que o diretor criou nos seus filmes aí desse gênero. Por outro lado, o terror do filme parece o mais antiquado de todos aqui, né? De todos esses três filmes que habitam
Maligno, o terror é o que mais parece antiquado. Como é o que domina a maior parte do tempo, ele pode criar uma barreira para muitos espectadores, os quais dificilmente vão conseguir acessar o que o filme tem de melhor, justamente pela demora de chegar nesse melhor. Mas outros elementos também podem atrapalhar a experiência. O elenco é muito fraco. Na esperança de achar que seu conceito é interessante o suficiente para sustentar toda a experiência, o filme deixou de lado outros elementos fundamentais para cenas menores, cenas mais localizadas e às vezes cenas autocontidas funcionarem. Aliado ao elenco sem destaques positivos alguns, o texto nem sempre se encaixa ao momento ali em questão. A confusão estética no início, misturada com textos vagos demais, e a demora de chegar ao ponto central levam o Maligno para um caminho muito perigoso ali da aceitação da maior parte dos espectadores. Algumas forçadas de barras dignas de um terror que ficou ali perdido pelos anos 90 também freiam bastante o sentimento de êxtase que só é atingido novamente ao final. Se você olhar friamente, o roteiro tem momentos de baixa muito longos, sem que nos tenham sido dados fragmentos o suficiente para a gente conseguir montar e pensar o filme durante esses momentos, né? Além também de não usá-los para aprofundar em personagens que vão ser úteis mais à frente. E também tem um conjunto de cenas muito repetitivas que são próximas demais, de forma que deixam a parte central da história ali ser fácil demais de ser consumida, quase como se fosse uma série com o caso da semana. Quando ele assume essa escalada das mortes, né, que é essa parte central do filme, a trama cai, o ritmo vai junto, e se não fosse o excelente conceito explorado lá no finalzinho, seria bem difícil aceitar qualquer retomada dessa trama. Mas é como eu falei, não tem como aceitar esse filme como sendo o resultado de um criador de um estilo só. James Wan tornou-se várias coisas durante a sua jornada aí como cineasta, e cada pedacinho disso tá aqui em Maligno. Não aceitar isso é não aceitar a maioria das coisas boas que tem no filme. Um filme que vai na contramão do novo terror, do velho terror e do terror bobo, e também do trash pelo trash. Ele é um conglomerado que atinge uma unidade muito perto ali dos seus finalmente. Isso chega atrasado? Talvez. Mas eu acho que é tão eficiente que vale demais a jornada aí de Maligno. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.